Quando eu vejo alguém falando que Lula é um democrata, que tudo isso é pela defesa da democracia, às vezes eu tento explicar, mas às vezes eu sei que é melhor ficar calado e deixar pra lá. Mas nesse vídeo eu vou tentar explicar. Eu vou tentar mostrar para vocês um pouquinho a mais, com fatos aqui, quem é o Lula de verdade. A gente tem muita matéria importante nesse vídeo. Você sabe que o último vídeo do dia, o último editorial, às vezes o vídeo fica um pouquinho mais extenso porque eu alcanço muitas matérias. Mas eu vou tentar ser o mais sucinto, mas o mais claro o possível para você. Combinado? Assim você aprende comigo e quando alguém vier com essa balela que é pela democracia, você explica isso aqui, mostra a verdade. Combinado? Bora lá. Vem comigo para você entender um pouquinho mais, da onde que eu começo a trazer essa matéria para você. Isso aqui é um Twitter, tá? Do Diguinho Corujo. O Diguinho é aquele cara que trabalha com o Danilo Gentili. Ele fez uma crítica aqui ao Fábio Porchat. Fábio Porchat, você deve saber, é aquele humorista que é petista roxo, né? Então ele fez uma crítica aqui. Por quê? Porque esse aqui, para quem não sabe, é o Daniel Ortega. Ele é o presidente da Nicarágua. A ONU acabou de soltar uma nota, tá? Assinada por 55 países, e reconhece o Daniel Ortega como um ditador sanguinário comparado a Hitler. Lá na Nicarágua, lógico que em menos proporção, as atuações, a forma dele agir foi comparada ao período de Hitler, do nazismo. Isso é grave. E pois é, você está vendo a foto do Lula com o Daniel Ortega. Essa publicação é do UOL. E o próprio UOL, que passa muito pano para muitas coisas que o Lula faz. Aqui não. O que o UOL escreveu? O governo brasileiro não aderiu a uma declaração conjunta de mais de 50 países que denunciaram os crimes de Daniel Ortega e se manteve em silêncio diante das denúncias na Nicarágua, durante reunião no Conselho de Direitos Humanos da ONU, na última sexta-feira que aconteceu. Tá? Então essa é a matéria, o Jamil Chad que fez essa postagem do UOL. O Diguinho, criticando o Porchat, escreveu o seguinte: olha aí, Fábio Porchat, isso é grave. Esse tal de Ortega mata mais do que a pandemia. Esperando aquela sua eloquência, igual fazia no ano passado, com outro governo. Feito isso, não é Champions? Ou seja, aqui ele só mostra o quanto a mídia e a militância esquerdista passa pano para coisas gravíssimas, como, por exemplo, um ditador sanguinário, violador de direitos humanos, onde na Comissão de Direitos Humanos da ONU, o Lula fica calado e o governo brasileiro passa total pano para isso. Outro Twitter aqui para vocês. Esse aqui é o Guga Chakra, tá? O Guga Chakra, ele é um comentarista da própria Globo News. Ele escreve o seguinte: Daniel Ortega é um ditador. Lula deveria seguir Gabriel Boric, do Chile, e condenar o ditador nicaragüense. O Gabriel Boric é o presidente do Chile, é de esquerda. Mas você tem que entender que ideologia não é igual à maldade, à vontade de eliminar povos, à vontade de destruir o direito humano. Mesmo sendo de esquerda, o Gabriel Boric, lá no Chile, falou que não se pode flertar com ditaduras. Criticou Lula e colocou Lula no mesmo lugar que o Ortega, no mesmo lugar que o Chaves, enfim, os ditadores de esquerda. E ele falou, não é porque eu sou de esquerda que eu tenho que passar a mão na cabeça de ditaduras. Quero a condenação deles e o Chile assinou. Ou seja, uma vergonha para o Brasil, que se diz de esquerda, ver um país vizinho, o Chile, criticando uma ditadura cujo nosso Brasil hoje defende por causa do presidente que está aí. Mas a coisa não para por aí não. Então você já entendeu quem é Daniel Ortega, um ditador cruel. E Lula gosta dele. Você vai entender o porquê. E isso aqui, não venham me espalhar, falar que é fake news. Eu vou mostrar para vocês o porquê. CNN, governo Lula não assina a declaração da ONU contra Ortega. Tá aqui. O TSE mandou que o governo Bolsonaro excluísse
uma postagem onde ele falava que Lula era alinhado com o governo de Ortega, de Maduro, enfim, as ditaduras. As ditaduras. Então o TSE falou que isso tudo era mentira. E tudo isso está sendo provado, demonstrado agora, por tudo isso que está acontecendo. Quer um outro exemplo? Vou trazer uma matéria publicada para vocês hoje, de um jornal venezuelano. Tá aqui, ó. Inauguram em Brasil, né, ou inauguraram no Brasil, memorial em honra a Hugo Chávez. Você não sabe quem é Hugo Chávez? Eu te explico. Hugo Chávez é um ditador que na época de 1980 e 80 e poucos, ele tomou conta na Venezuela. Ele era militar e Hugo Chávez simplesmente fez uma devastação no povo venezuelano. Dá uma olhada aqui, só para você entender aqui. Brasília, 5 de março, imprensa latina. A Escola Nacional de Florestan Fernandes, constituída pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST, inaugurou hoje, em Guararema, município do estado brasileiro de São Paulo, um memorial em homenagem ao extinto presidente venezuelano Hugo Chávez. Você quer saber o legado que o Hugo Chávez deixou para a Venezuela? Tá? Você quer saber qual é o legado que nós temos hoje na Venezuela? A Veja traz para você. A vida na Venezuela, com 94,5% da população abaixo da linha da pobreza. A maior fuga em massa de todos os tempos. Mais do que na própria guerra da Ucrânia. Você tem noção do quanto isto é gravíssimo? Mais do que na própria guerra da Ucrânia. São os refugiados que estão fugindo da Venezuela, mas por causa da fome. Por causa da fome. Esse é o efeito. Eu vou trazer uma outra matéria para vocês que a CNN divulgou. Entenda a relação de Lula e do PT com as ditaduras de esquerda. Vamos lá, lembra que eu te falei sobre o Daniel Ortega, né? Ao responder sobre uma fala do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o Partido dos Trabalhadores disse ser má fé afirmar que ele teria dado apoio a ditaduras de esquerda. Lula minimizou a ditadura na Nicarágua, comparando o tempo em que o presidente de lá, Daniel Ortega, estava no poder com a chanceler alemã Angela Merkel. Entretanto, o próprio PT celebrou a eleição de Ortega ao divulgar uma nota em 8 de novembro, na qual classificou a eleição em que todos os concorrentes de Ortega estavam presos ou exilados, como uma grande manifestação popular da democracia. Deixa eu explicar para vocês isso aqui. Um ditador manda prender todos os seus opositores, assassinar opositores e vence no seu partido, ou finge que vence, porque numa ditadura não tem democracia. Lula e o PT vêm, soltam uma nota dizendo que foi uma grande vitória da democracia. Tá na CNN, é só você averiguar. Tem mais matéria aqui para vocês. Aqui na CNN ainda, ele fala sobre Cuba também. Que lá em Cuba, a relação de Lula com a família Castro, Fidel Castro, que comandou a ilha carimbenha durante décadas, sempre foi de muita proximidade. Fidel Castro, que foi líder de Cuba até 2008, e o ex-presidente brasileiro se conheceram em 1980, durante a comemoração do primeiro ano da Revolução Popular. Na morte de Fidel Castro, em 2016, Lula afirmou sentir sua morte como a perda de um irmão mais velho, de um companheiro insubstituível. Hoje, também aliado com o presidente cubano, inclusive fez empréstimos, bancou, dentre outros absurdos, empréstimo para Cuba que o Brasil nunca pagou. Coreia do Norte, Lula também tem vínculo, tá? Quer que eu mostre? Eu mostro para você aqui, ó. Coreia do Norte. Eu vou mostrar para vocês as ditaduras que a CNN mostra. China também. China é questionável. China que ainda abre uma exceção. Venezuela. As relações de Lula e do PT com a Venezuela sempre foram bem consolidadas. Primeiro com o ex-presidente Hugo Chávez e posteriormente com Nicolás Maduro. Após o impeachment de Dilma Rousseff, houve um estremecimento em que Maduro expulsou o então embaixador Rui Pereira do Brasil. Ou seja, durante os governos PT, apoio total, alinhamento total.
E eu te disse que ele era amigo do Hugo Chávez, né? Alinhado, um irmão, como o próprio Lula disse. Venezuela, entre crises e crimes contra a humanidade. Esse aqui é o Observatório de Crises Internacionais, tá? Esse site é o site Observatório de Crises Internacionais. A crise venezuelana tem vários aspectos, começou na década de 1980 e ele vem explicitando que hoje 95% da população vive em total miséria, um plano forjado porque a miséria mantém ditadores no poder. Só quero que você leia este trecho aqui comigo. Desde 2014, as forças de inteligência e segurança venezuelanas têm sido acusadas de tortura generalizada, violência sexual e de gênero, detenção arbitrária, desaparecimento forçado na tentativa de silenciar dissidentes políticos, agentes estatais, incluindo as forças e ações especiais, perpetuou milhares de mortes extrajudiciais em nome do combate ao crime. Ou seja, o crime é algo parecido que aconteceu no Brasil. Sabe os que foram presos por estar manifestando na porta do quartel? Não estou passando a mão na cabeça de quem invadiu, não. Mas você sabe esses crimes, que para eles são crimes? Então chega um dado momento que esses são considerados terroristas tão graves que vamos eliminar eles da face da terra. Pois é. Então quando você ver alguém falando que Lula é um democrata, você mostra essa matéria da Veja aqui para ele. Documento mostra como Lula atuou na reeleição de Hugo Chávez. Esse que eu acabei de mostrar para você que matou centenas de pessoas que eram opositores políticos. Esse que viola os direitos humanos das pessoas. Pois é, Lula foi um suporte, um apoio para que ele pudesse se reeleger. Papéis sigilosos da Embaixada da Venezuela em Brasília dão detalhes de como o ex-presidente brasileiro fez o lobby em favor de João Santana. Olha o que Lula falou. Eu durmo tranquilo porque sei que Chávez está ali na presidência. Mas também, às vezes, perco o sono pensando que Chávez poderia perder as eleições de dezembro de 2012. Foi assim que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva manifestou sua preocupação com o desfecho das eleições na Venezuela. Esse é o Lula que você não conhece. Esse é o Lula que a mídia de agora esconde. Porque essas matérias todas são de lá de trás. São de lá de trás. Agora a mídia não quer que você saiba mais. E é por isso que eu estou tentando abrir a sua mente. Você sabe que é grave o que a gente está falando aqui e assusta qualquer um. Mas quando você vê alguém falando que Lula é um democrata, que ele defende a democracia, entenda uma coisa, ou essa pessoa defende ditadura, ou essa pessoa está totalmente desinformada. Você tenta falar da forma que eu te expliquei. Se ela não concordar, ela não é uma pessoa desinformada. Porque você já informou. É porque ela defende ditadura igual a quem ela defende. Tá certo? Exemplo. Vamos pegar isso aqui, ó. Isso aqui é no Brasil. Terra Brasil Notícia, matéria de hoje, tá? Em cartas, mulheres presas em 8 de janeiro se queixam depressão, diarreia e fome. Essa matéria também foi publicada lá no jornal Metrópole, tá? E aqui também no jornal Terra Brasil Notícia. Os casos, e eu mostrei vídeos para vocês, esse é um vídeo da senhorinha. Uma senhorinha com a Bíblia debaixo do braço que foi liberada, ficou lá presa há muito tempo. Você falar que aquela pessoa é uma criminosa de alta periculosidade, dá vergonha de ser brasileiro. E se você não entende que isso está flertando com a ditadura, você deve ter neurônio a menos ou você concorda com a ditadura. É só isso. É só isso. Então você tem que abrir a mente sobre o que está acontecendo no Brasil. Mas isso não é motivo de desistir, não é motivo de enfraquecer, pelo contrário. É motivo de ser mais resiliente, é motivo de ser mais forte e brigar cada vez mais. Vamos mudar de assunto agora? Vamos para outras matérias? Por que eu falo que a gente não pode desistir? Esse é o ponto que ainda nos traz alento e tranquilidade. Arthur Lira revela que Lula ainda é fraco no Congresso. Não tem base, o Congresso é conservador, não está conseguindo fazer os conchaves, já não está sobrando muito dinheiro para comprar parlamentar
e a coisa não está indo muito bem para o lado do petista e dificilmente ele vai conseguir implementar e fazer reformas como ele queria. O impeachment de Lula algo que muita gente já espera. Não tem plano econômico, não tem projeto econômico, fala coisas que não agrada ninguém, o seu governo está um caos, está implodindo, é ministro brigando com ministro o tempo todo. Eu falei uma passagem no último vídeo, não sei se você viu, que eu falo de Samuel aqui. Quando Samuel teve fé e que tinha perdido a guerra para os filisteus, ele pediu a Deus uma intervenção. E Deus instaurou o caos no exército dos filisteus. Pois é, está acontecendo muito agora. Então, apesar do que eu disse ser grave, não desista. Você sabe que eu gosto de ficar olhando matérias de comentaristas políticos, de pessoas no Twitter. Vem comigo que eu quero colocar isso aqui para você. O Will Lizil, tá? Ele é um inglês, tá? Ele é inglês, britânico, e ele faz postagens sobre o Brasil. Ele colocou uma postagem que compensa a gente parar para discutir agora. Vou até ampliar para ver se você consegue ler, mas eu acho que o texto ficou um pouco curto. Atenção! E detalhe, falando sobre a questão das joias, da imprensa, das emas, das carpas e de tudo mais. E é algo que eu já falei, mas eu quero que vocês percebam que alguém de fora, um cara que é britânico, que mora lá na Inglaterra, percebeu. Então a gente traduziu para poder trazer aqui para vocês. Atenção! Aí em mais esse esquema. Ninguém bate em cachorro morto. Esse tal de Bolsonaro deve ser um político gigantesco aí no Brasil. Estou impressionado. Afinal, Lula não fala mais de si mesmo. Os jornais lulistas só estão falando de Bolsonaro o tempo todo. Estão fazendo a campanha para Bolsonaro vencer nas próximas eleições já? Esta é a mensagem que passa. Como o governo não tem absolutamente nada de positivo e original para apresentar, precisa ficar batendo em gente que nem sequer está no poder mais. Uma cortina de fumaça para tentar ludibriar você mais uma vez. Prestem atenção nos ministros. Aí aqui ele fala que são criminosos, esse é um posicionamento dele, tá? Para mim não responder por processo. Uma verdadeira gangue que sanha de se esconder, enchem a boca de Bolsonaro. Está ficando engraçado já. Nunca vi um governo que ama e mencionou tanto o ex-presidente. Qual a sua opinião? Comente aí. Deixe seu comentário. Você está vendo que o tempo todo eles criam narrativas justificativas para ter Bolsonaro na boca, para falar de Bolsonaro. A verdadeira cortina de fumaça. Mostre os projetos. Haddad hoje entregou, só para você ter uma noção, um plano para o governo. Já que nós não podemos eliminar o teto de gastos, o mercado não aceita, vamos colocar o teto de gastos com base no PIB. Ou seja, aquilo que a gente ganha, a gente gasta. É lindo, não é? Como é que ficaria seu orçamento se você gastasse tudo que você ganha? Em projetos populistas, em ajuda às ditaduras. Vocês sabem como que funciona. Lula acabou de anunciar agora que vai ajudar o Fernandes, da Argentina, construindo um gasoduto, quase 6 bilhões de reais. Pois é, mera coincidência, mas é eleição lá na Argentina e o favorito, Javier, é um bolsonarista, é o Bolsonaro argentino. Pelo amor de Deus, eu já coloquei a matéria da Veja mostrando que Lula deu apoio, fez lobby aqui pela vitória de Chaves lá na Venezuela. Você acha que ele não vai fazer isso? Então, você brasileiro, você quer pagar mais impostos, você quer bancar mais para ficar bancando ditaduras em volta do nosso país aqui na América do Sul? Pelo amor de Deus. Quer um exemplo de falta de proposta? Terra Brasil Notícias. Mercado eleva a projeção da inflação mais uma vez no governo Lula. É a terceira, não é a primeira. 1, 2, 3. 3 semanas seguidas onde você vai pagar caro. Sabe quanto que tá o ovo já? O ovo já tá R$30. Uma cartelinha de 30 ovos. R$1 por ovo.
Meu amigo, aumentou R$ 18 o salário mínimo. E fazem festa. Você vê um ministro, você vê um senador que teve um aumento de quase R$ 5.000 fazendo festa e fala: ah, o presidente dos pobres aumentou R$ 18. Isso é hipocrisia. Isso é vergonha. Isso não dá. Isso não tem justificativa. Você ainda aplaudir uma situação dessa. Tem que ter vergonha. Tem que ter vergonha e falar que isso tá dando certo. Quer um outro exemplo? Olha essa matéria aqui, ó. Petista ligado ao MST dá as cartas no Conselho de Habilitação. Peraí. Um cara ligado ao MST. E detalhe, ele não tem cargo no governo Lula. Ele não está vinculado, mas é ele que manda. Isso aqui foi o Marcel Van Hatten. O deputado federal Marcel Van Hatten, do Novo, levantou uma questão interessante de que o petista Edgar Preto, ligado ao movimento dos trabalhadores sem terra, já dá as cartas na Companhia Nacional de Abastecimento. Eu falei de habitação, desculpa. Na Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB. O único problema é que Petro não tem nenhum cargo no órgão. Há algumas semanas, o ex-deputado integrou uma comitiva de ministro Lula durante uma visita a um assentamento do MST em Ulha Negra, no Rio Grande do Sul. O brasileiro não quer saber, o brasileiro não quer mais saber de movimento sem terra, não. O brasileiro tá de saco cheio disso. O brasileiro tá colocando eles para correr. Vou trazer mais matéria para vocês. Olha essa aqui. Produção de veículos no Brasil recua em fevereiro e atinge o menor patamar em 7 anos. Tá feliz, meu amigo? O Brasil tava indo bem. Brasil, dá uma olhada, Poder 360. Subiu uma posição em economia mundial num período de recessão, enfrentando o sistema todo, a mídia batendo em Bolsonaro, detonando Paulo Guedes, falando de offshore de Paulo Guedes e mais não sei o que, o tempo todo, que a gente sabe que é uma verdadeira balela. E os caras conseguiram subir no ranking da economia mundial só em 2022. Aí agora, você já vê isso aqui, a produção de veículos já recua, estagnação, ninguém quer fazer investimento, a coisa fica braba, a coisa fica feia. E aí, meu amigo, faz o L, né? Eu acho patético esse negócio. Faz o L. Mas espera aí. É difícil. Então, a gente precisa ver. Quem votou no Lula foi enganado, gente. Pelo amor de Deus. A imprensa, a mídia, o Congresso, o STF, todo mundo bombardeando o cara. Então, você ter errado e foi pelo caminho contrário, tá tudo bem. É normal. Tá? É normal. Agora, continuar batendo nesse erro, mesmo depois de tantos esclarecimentos, aí é complicado. Aí é muito, muito, muito complicado, tá? Ó, como eu disse para vocês, ovo canha, né? Cartela de ovo ultrapassou R$ 30 em estado onde Lula venceu, com 71% dos votos, tá? Ó, nos últimos dias, uma imagem viralizou nas redes sociais, mostrando uma cartela de ovos vermelhos sendo vendida a incrível R$ 31,99 em um supermercado no Maranhão. Esse valor chamou a atenção dos consumidores, principalmente considerando o fato de que foi o estado que mais apoiou o presidente Luiz Inácio Lula. É o estado que deu Flávio Dino de presente para o Brasil. Colocou ele como senador e Lula colocou ele lá. Só que é o seguinte, eles estão desesperados, estão malucos. Por quê? Porque hoje, mesmo quem votou em Lula já está arrependido e está vendo que a mídia manipulou e já está deixando de acreditar na mídia. Já não está mais confiando no que a mídia fala, está voltando atrás. Exemplo aqui, fenômeno. Bolsonaro continua a crescer nas redes sociais e esquerda está em queda livre. Agora, todo mundo vai ver o que Lula está fazendo. Basta sair um pouquinho da bolha, basta sair um pouquinho da caixinha, que você vai ver os escândalos dos ministros de Lula. Basta sair um pouquinho da caixinha, que você vai ver o quanto o nosso dinheiro está sendo gasto. Ou você gostou do aumento do salário dos ministros do STF, que chorou um rombo e vai aumentar o salário de deputados, senadores, todo mundo. Você gostou? Você gostou? Você está gostando de 1 bilhão para a Lei Rouanet e 10 bilhões para o Ministério da Cultura? Vamos ter prioridades. Prioridade agora é matar a fome do povo, é pôr o país ter economia, pôr a coisa a movimentar
Cultura, tudo bem. Mas vocês sabem que isso aqui é para bancar artista. É para usar o dinheiro público do jeito que bem entender. Sabe? A coisa tá grave, a coisa tá feia. E o povo já tá vendo. O povo já tá saindo da bolha da mídia. E a própria mídia, presta atenção pra você entender o quanto é grave. A própria mídia, a mídia, tá começando a entender que, opa, já não tá adiantando mais bater em Bolsonaro. Agora a gente vai ter que mostrar quem é Lula. Por quê? Porque o povo já não acredita mais. O povo já não engole isso mais. O povo já não aceita isso mais. E o povo, fugindo da mídia tradicional, fugindo da mídia que você está acostumado, está indo para as redes sociais. Está procurando informações de canais independentes igual o meu. Essa é a grande realidade da situação. Então, é isso que a gente está fazendo. O trabalho que a gente está buscando aqui é trazer a informação contra a desinformação que a própria mídia está trazendo. Tá certo? Pessoal, o vídeo já deu 25 minutos, eu tinha mais temas para falar aqui para vocês, como por exemplo essa matéria aqui e outras matérias, mas não quero estender o vídeo. Amanhã às 9 horas eu vou trazer essas matérias. Lembrando a vocês que tá assim, flutuante, né? Ou seja, toda hora tem uma coisa nova na política brasileira. Então, queria que você colocasse seu comentário, se você gostou do nosso conteúdo. Eu sei que você não gostou do que você ouviu, mas eu quero saber da forma que eu estou expondo, se eu estou abrindo a sua mente, tá? Que eu estou colocando, mostrando para você o que realmente é o Brasil, tá? O que realmente é o país que a gente está agora. E que se a gente não tiver fé e não perseverar, a gente vai ser derrotado aqui. Então a gente tem que ter fé e encarar a coisa de frente. Mas eu vejo uma luz no fim do túnel e eu vejo que dá para mudar a coisa. Então, vamos firme, vamos em frente, que eu acho que dá para mudar. Então, põe seu comentário ajuda a engajar o vídeo. Seu compartilhamento ajuda a engajar o vídeo, me ajuda aí pra gente alcançar o maior número de pessoas possível. Combinado? Tamo junto? Então um abraço, fica com Deus, muito obrigado. Eu volto amanhã às 9 horas. Se puder ajudar o nosso canal, o livro tá aqui na descrição. Clica, você já baixa ele no Hotmart, é um e-book, preço simbólico, R$ 5,99. Eu tenho certeza que você vai gostar. A hora que você clicar no link, você já vai ver o meu vídeo explicando o que é o vídeo, tá? O que é o livro, tá bom? Abraço, fica com Deus e eu volto, tá? Amanhã, 9 horas, eu tô aqui com vocês.